Ô, Fernando, você mora em Americana. Eu sou natural de Marília, no interior de São Paulo. Eu nasci lá, estudei lá, minha faculdade de graduação foi lá na Unimar, né? Depois eu fui para São José dos Campos fazer especialização de ortodontia. Morei lá 5 anos em São José dos Campos, trabalhei na clínica de um grande amigo nosso lá, comecei estagiando com ele, fiquei trabalhando, que é o Marco Antônio Martins Paiva, que é o meu segundo pai aí, que eu falo que é meu pai na ortodontia, é meu segundo pai porque me ensinou muita coisa na vida. E vim para Americana, trabalhava em Americana, Ilhabela, São José dos Campos, meu carro era um consultório, eu ficava indo para todo lado. E depois me estabeleci aqui em Americana mesmo, faz mais de 20 anos que nós estamos aqui com o consultório, e daqui eu não saio mais não para trabalhar, é só aqui mesmo. E você leciona em Araras, correto? Em Araras, é. Eu comecei quando eu terminei a especialização lá na Unesp, com o Dr. Luiz Okazaki, em São José dos Campos. Ele me convidou para começar a dar aula lá com eles, ficar monitorando e preparar a aula. E aí eu peguei gosto, rapaz. De lá para cá eu não parei mais. Desde 95 foi isso que eu terminei a especialização. Depois fiz meu mestrado em Araras e fiquei lá para dar aula também. E não saí mais de lá. Eu terminei em 2010 o mestrado. E Americanas a Araras são 50 quilômetros. Eu saio de manhãzinha daqui, 7h30, 8h10, 8h15, eu estou dentro da faculdade. É tranquilo, a aula começa às 8h30, volto à tarde, é muito tranquilo. São 4 dias por mês o nosso curso lá, né? Eu fico 3, esses 4 eu fico 3. Então é tranquilo. E fora as palestras e congressos, que nós estamos viajando bastante, adoro viajar, né? Fernando, é o seguinte, vai lá, vai com tudo. Da onde que surgiu a tua ideia? Onde tudo começou o Protocolo Manhãs? Vamos lá. O Protocolo Manhãs, ele surgiu de um congresso que eu fiz da Dental Press em Maringá, em 2014. Eu tive nesse congresso e lá estava presente o professor Benedict Wilms, que era um dos convidados a palestrar, e ele falou sobre o tratamento precoce da classe 3 com ancoragem esquelética. Em 2010, eu tinha assistido o professor Hugo de Klerk na SPO, mas era muito complicado para a gente naquela época conseguir aquelas mini placas, e nós não sabíamos que nós podíamos usar mini placas convencionais adaptadas para a ortodontia aqui, né, no Brasil. E a mini placa dele não conseguia, então era complicado para a gente trabalhar com aquilo. Eu lembro que fez um trabalho em Bauru com o pessoal lá, acho que foi do Centrinho, da faculdade, não lembro, com a Daniela Garibe, com a turma, mas nós não tínhamos à disposição esse material. Então não deu para trabalhar daquela forma do de Klerk, com as 4 mini placas. E depois o Benedict Wilms, na hora que eu assisti a palestra dele, eu falei, opa, eu acho que isso aí a gente consegue adaptar aqui para o nosso esquema no Brasil. E daí começou, eu fiz um primeiro adaptado, um Irax híbrido, né? A mini placa também nós não tínhamos, a mini placa dele que é a Mentoplate, mas nós adaptamos uma mini placa, depois eu vou até mostrar aqui. E com a ideia de tentar não ser tão invasivo em crianças, né, para colocar a mini placa, veio a ideia de se usar mini parafuso ao invés da mini placa. O problema só é que o mini parafuso, para prender elástico no mini parafuso é complicado para usar o elástico de classe 3, prender somente em um mini parafuso. Então, ele pode soltar, ele pode não suportar, e você põe e tira força. O elástico pode pegar na mucosa, né, se você prender direto no mini parafuso. Nós até pedimos para o laboratório da Kika, que ajudou muita gente quando eu fiz esse trabalho. Eu fui mandando para todo mundo pelo Facebook as ideias, né, para ver se vinha ideia para a gente também. E ela entrou em contato para ajudar a gente a dar ideias a desenvolver. Então, nós fizemos um anel para adaptar no mini implante, mas mesmo assim tinha o risco de cair e de desrosquear o anel, principalmente do lado direito, que era o sentido do elástico anti-horário. Tinha os mini parafusos anti-horários, mas eu falei, como que pode resolver isso? Aí lembrei que 2 parafusos unidos, 2 mini implantes unidos, eles reforçam a nossa ancoragem. Então veio a ideia de fazer a barra. E aí nós demos o nome de Barra Manhãs, abusei, né? Se desse errado, estava enrolado. Acabava a carreira. Tinha que ficar quietinho, trabalhando só no consultório. Isso aí foi em 2010, então? Não, 2010 eu assisti o de Klerk, isso daí foi 2014. Despertou a tua ideia lá. Despertou a ideia da classe 3 naquela época lá, né?
Eu tenho, assim, eu brinco, às vezes, que o meu consultório ele atrai paciente classe 3 e paciente com canino impactado. Tem muito paciente desse jeito. Então, essas áreas me chamam bem a atenção, né? E aí, quando eu fiz esse trabalho como, inclusive, eu assisti o Declerc, me chamou a atenção, então eu estava tratando uma sobrinha ali, e eu queria fazer as mini placas nela, mas não tinha como. A hora que veio o Declerc em 2014, eu falei, isso aí nós vamos dar um jeito. E aí nós pegamos a ideia e fomos desenvolvendo, né? Mas eu vou explicar bem para todo mundo o porquê de usar ancoragem esquelética, né? Porque muita gente me pergunta, Fernando, mas em criança, a pessoa tem 10, 11, 12 anos, nós vamos usar ancoragem esquelética por quê? Não posso fazer o convencional, que é a expansão rápida da maxila, ou com raso, ou com írax, ou com McNamara, não importa, e usar máscara facial, né? Então, eu tenho que explicar o porquê que vem a ancoragem esquelética. Não é que não pode fazer a junção convencional e usar a máscara apoiada em dente. O problema é que depende da idade que nós vamos pegar esse paciente para tratar. É aí que vem a diferença, né? Porque se eu pegar um paciente de 6, 7 anos, que nós já podemos tratar, da classe 3, eu não vou utilizar a ancoragem esquelética, nós vamos utilizar o protocolo convencional. Nós vamos juntar, vamos usar máscara. O problema só é a colaboração no uso da máscara. Como que nós vamos hoje, nos dias de hoje, fazer um paciente usar 16 horas por dia máscara facial, né? Então, nós temos um problema, mas há muito tempo atrás, eu assisti uma palestra do professor Jurandir Barbosa, de Jundiaí, isso faz tempo, hein? Eu não sei nem falar quanto, e eu vi um dispositivo que ele usava, um arco lingual modificado, para usar elástico de classe 3. Então, eu fiz um protocolo no consultório do paciente usar a máscara durante a noite. Eu falava para eles, não precisa de usar de dia, máscara à noite e durante o dia usar elástico de classe 3. E com isso nós tivemos um upgrade nos nossos resultados muito grande, porque nós ficamos direto com força na maxila, né? Era noite e dia. Porque se depender só da máscara facial, não dá. Então, paciente 6, 7, 8 anos de idade, 9 no máximo, nós fazemos o trabalho convencional, o tratamento apoiado em dente. O problema é que depois dessa idade, vamos falar então dentadura decídua, protocolo convencional de junção e máscara facial, mas esse arco lingual, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho aqui o arco lingual, para vocês terem ideia, porque sempre que eu vou nos cursos, nas palestras, é difícil o pessoal conhecer isso, né? E a gente trabalha faz tempo com isso já. Acho que o João falou desse arco, ele chama, eu não lembro agora o nome que o João chama ele, mas eu vi uma publicação dele até meio recente, mas vamos lá. Então, passou dos 8, 9 anos de idade, dentadura mista tardia e dentadura permanente jovem, o que acontece? As suturas começam a ficar mais adaptadas na face. O paciente, ele está desenvolvendo a maturidade dele, então, passou dos 10, 11 anos de idade, o que acontece para abrir a sutura, que estava falando de MARP? Vai ficando cada vez mais difícil. E se nós apoiarmos em dente, bem ontem, apoiar em dente, você vai ter mais vestibularização de dente. Mas por que isso? Porque todo mundo, isso é quase que uma lei, né? Que conforme aumenta a idade, diminui os efeitos ortopédicos e aumenta os efeitos ortodônticos, que são as compensações. O que nós queremos? Nós queremos efeito ortopédico. No MARP, nós queremos ganho real de ação óssea, nós queremos abrir a paragem interna de ar pela cavidade nasal, nós queremos tudo isso. E no protocolo, na classe 3, nós queremos um avanço maxilar ortopédico. Nós não queremos inclinação. E até algumas pessoas comentam, falam, Fernando, mas eu tenho, às vezes, sucesso com disjunção em máscara num paciente de 12, 13. Vamos lá, um caso ou outro, é muito relativo essa sutura, ela está fusionada ou não, né? Isso foi bem explicado também. Nós podemos ter paciente aí com 11, 12 anos de idade, a sutura palatina está fusionada, e paciente com 20 não está. Mas isso varia muito. No paciente que até a dentadura decídua e mista jovem, nós trabalhamos com ancoragem dentária. Beleza. E como que nós vamos fazer? Disjunção, máscara facial e um arco lingual modificado. Que eu falei até que eu aprendi lá com o professor Jurandir, né, de Jundiaí. Então, como que é esse arco lingual modificado? Deixa eu mostrar para vocês aqui. O paciente, isso aí na dentadura decídua e mista jovem, tá? Que é o paciente que está ali com seus 8, até no máximo 9 anos de idade. Eu vou fazer a disjunção normal e nós vamos utilizar esse arco, ele é feito com fio 1.2 interno, tá?
Ele pode ser feito de qualquer forma. O importante é ter esses 2 ganchos na região de canino. Então, nós temos um fio 1.2 interno, temos um fio zero. Eu fiz aqui com fio 0,7. Inicialmente, quando eu vi com o Jurandir, há 20 anos atrás, ele prendia nos incisivos, um arco passando pelos incisivos. Mas isso aqui é só uma modificação. Nós fizemos um desenho com 0,7 aí, prendemos com resina, né, nessa região, ó, e nós temos 2 ganchos, onde o paciente utiliza elástico de classe 3. E com isso, ele vai ficar com uma força durante todo o dia também, né? Não vai ficar com força só no período noturno da máscara facial. Então, como que o paciente faz? Durante o dia, ele usa o elástico de classe 3 e durante a noite ele usa a máscara facial, tá? Ele não pode ficar usando, a ideia é ele não usar direto só o elástico de classe 3 para não ocorrer compensação dentária, né? Porque nós estamos presos em dente na arcada inferior, nós não estamos presos em osso nessa fase. Então, é isso que eu faço para o nosso paciente que está fazendo o tratamento até os seus 8, 9 anos de idade. E, gente, dá um resultado muito melhor, porque não podemos depender só da máscara. Então, põe a máscara à noite e de dia o elástico classe 3 preso nesse arco lingual, ok? Então, joia. Mas e o paciente, então, que veio depois, 10, 11, 12 anos? É o que nós estávamos falando das suturas. As suturas já estão mais adaptadas na face e elas não aceitam tanto a protração mais como o paciente mais novo. Então, acabou ocorrendo inclinação dentária, que é a perda de ancoragem, mesalização dos dentes posteriores e vestibularização dos incisivos, ok? E com isso, fica camuflado nosso caso, porque nós precisamos de osso. Então, aí vem a ancoragem esquelética. E, como eu disse, tem vários protocolos, né? Então, hoje, o pessoal me pergunta, Fernando, eu não faço esse protocolo de ancoragem esquelética. Eu trato do jeito que sempre tratamos, com disjunção em máscara. Eu falo, mas é um paciente de 10, 11, 12, 13 anos. Eu também faço isso. Mas nós tínhamos isso antigamente, era a única arma que a gente tinha, né? Só que as coisas mudaram, a guerra mudou. Então, eu considero que a ancoragem esquelética, ela veio para mudar a ortodontia. O que veio antes, que para facilitar, né? Foi o arco reto, os fios de memória, termoativados e tudo mais. Tudo isso facilitou a ortodontia. Agora, a ancoragem esquelética, ela mudou muito, porque além dela facilitar, ela aumentou os limites da ortodontia. Isso que foi muito bacana. Então, nós temos que acompanhar, nós não podemos ficar andando com a nossa ortodontia de 10 anos atrás mais. Não tem mais jeito, nós temos que evoluir, e a ancoragem esquelética, ela mudou mesmo a ortodontia, né? Para quem tem mais tempo de casa na ortodontia, vamos assim dizer, como eu, era inimaginável a gente pensar isso, que, nossa, agora nós temos um ponto de apoio aqui que não tem reação. Olha que beleza, enganamos a terceira lei de Newton. Tá? Então, eu gostaria de deixar para vocês, assim, ó, o paciente nosso, para tratar da forma normal, convencional, dentadura decídua ou mista, jovem, aproximadamente 8 anos de idade, nós fazemos protocolo convencional, expansão rápida da maxila e arco lingual modificado com elástico de classe 3, né? O problema, Fábio, é depois dessa idade. Aí que nós vamos estar mais complicados aqui. Deixa eu deixar bem... Fernando, me fala o seguinte, qual que é a força da máscara facial e a força do elástico com esse arco lingual modificado que você mostrou? Ok, a máscara é a força que nós sempre usamos, em torno de 500 gramas de cada lado, e o elástico é em torno de umas 200 gramas, 150 a 200 gramas, tá? Como a gente trabalha com essa parte apoiada em dente, ok? Você vai perguntar, mas e a força não é pequena para fazer movimento ortopédico? Nós estamos vendo aí bastante casos, muita gente mostrando que forças constantes em cima do osso até remodela o osso e tudo mais. Então, não tem problema, não. Tanto é que o Hugo de Klerk, a força que ele usa é em torno disso, 200, 250 gramas, e o Benedict Wilmes usa 100 gramas de força, tá? Então, é isso que nós usamos. O problema nosso está aqui, paciente mais velho, dos 11 aos 14 anos, 10, 11, 14 anos. Aí nós não conseguimos mais compensação dentária. Nós não conseguimos mais movimento ortopédico, tá? Então, essa é a limitação do protocolo convencional. Os resultados ortopédicos
só são eficientes no paciente até os 8 anos, 9 anos de idade. Depois disso, é mais compensação dentária. E nós dependemos do paciente usar a máscara 16 horas por dia. E eu já não dependo mais. Como eu disse para vocês, a gente usa o elástico de classe 3 noturno, tá? Como que resolveu esse problema, então, do paciente de mais idade? Quando veio a ancoragem esquelética, começou a usar para todos os tipos de má oclusão. Começamos a ver onde que dava para usar a ancoragem esquelética. E o primeiro que publicou em relação à classe 3 foi o Hugo de Klerk, com as mini placas, né? O Hugo de Klerk, ele publicou, foi em 2009, mas fica uma publicação em 2010, que ele já lançou as Bollards dele, né? Que eram as mini placas com a cabeça já preparada para o elástico, não era nada adaptado. Ele usava na região da pilar zigomático, 2 mini placas, uma de cada lado, e na mandíbula, na região anterior, entre incisivo lateral e canino. O Hugo de Klerk não preconiza disjunção, previamente é uma tração, e também não usa máscara facial. São só esses elásticos 24 horas por dia, trocando 2 vezes nesse período, tá? E a força que ele utiliza é de 150 a 250 gramas progressiva. Começa com 150 no primeiro mês, 200 no segundo e 250 no terceiro. E assim ele vai. Em média, 1 ano de tratamento. E aí que o Vilmes. Quando o Vilmes veio, que eu assisti, essa é em 2011 que ele lançou a Mentoplate. Em 2010 ele tinha, 2010 ele tinha lançado o Irax híbrido mais a máscara facial. O que eu usei aqui na época, né, quando nós fizemos o primeiro? Então, essa é a mini placa do Vilmes, que é a ideia de fazer a disjunção e o uso do elástico. O Irax híbrido porque ele é apoiado nos molares, nas bandas dos molares, e apoiado no palato. O Vilmes, ele já usa do paciente a partir até dos 8 anos de idade, porque aqui ele não depende do canino para colocar a mini placa. No de Klerk, o de Klerk precisa do canino estar erupcionado, porque a mini placa fica na região entre incisivo lateral e canino. Já do Vilmes, ela fica subapical aos incisivos, então não tem problema, né? Então ele trabalha nessa disjunção e elásticos de classe 3 também, ok? Sem usar máscara facial. E foi daqui que nós tivemos a ideia de fazer nosso protocolo. O problema é uma invasão um pouco acentuada, né, para uma criança, creio eu, de 8 anos de idade, como ele cita no artigo. Então, um pouquinho mais de idade, tudo bem, mas e nós não tínhamos essa placa, agora você está me mostrando aí, até agradeço. Isso é muito legal que vocês estão desenvolvendo. E vamos voltar aqui, nós pegamos essa ideia e desenvolvemos um Irax híbrido mais adaptado e fizemos uma mini placa no nosso primeiro paciente, né? Foi como eu mostrei para vocês, a ideia nossa foi de fazer uma mini placa no início e depois nós evoluímos para barra para não ter tanta invasão. É lógico que uma mini placa ela tem uma estabilidade melhor, não tem nem dúvida, mas ela também tem um custo-benefício maior, né? Ela tem cirurgia para colocar, cirurgia para tirar e tudo mais. Porém, se nós tivermos uma mini placa com facilidade de colocar, como você está me mostrando pode mudar um pouco a situação, porque essa aqui do Vilmes, ela tem que rebater toda a mucosa, tem que abrir tudo aí para colocar, né? Só fala da barra lingual novamente, que eles estão perguntando, e a imagem não ficou tão clara. O arco lingual? São 2 bandas, a barra por lingual, e ela sai. Peraí que eu volto. E ela sai para a região do canino, correto? Para onde você vai. Vamos lá. Tá dando para ver aí? Vai falando. Sim, ela tem uma. Daí passa entre o canino e o primeiro molar descido. Passa o ganchinho onde vai apoiar o elástico, correto? O elástico fica desse gancho aqui na frente, ó. Perfeito, perfeito. Tá? Ela pode ser feita de várias formas. Pode sair um fio da banda do molar pro vestibular e vir até o canino e você colar ele no canino. Né? Eu fiz um apoio por oclusal, que é isso que você falou, passando entre o canino e o primeiro molar descido, para ele ter um apoio aí na região anterior. E nós prendemos com resina. Tá? E esse fio é soldado na banda lá atrás. É isso mesmo. Okay. Pode fazer isso, pessoal, que vocês vão ver como melhora o resultado do tratamento nosso. Muito, muito, porque o paciente usa máscara só à noite. Você fala para ele, pode usar só à noite a máscara. De dia você usa esse elástico aqui, tá bom? Ele pode usar até para comer o elástico. Você fala para ele tirar o elástico só para comer, ele come o dia inteiro. Então, deixa ele, fala que pode comer com o elástico. Aí, perfeito. Então,
Esse é o que nós fazemos para o nosso paciente que está aí numa dentadura decídua e mista jovem, tá? Agora, nós estamos falando do tratamento já com ancoragem esquelética, que é o paciente que tem um pouco mais de idade. Então, Fábio, da onde que vem a ideia de colocar o mini parafuso no palato anterior? Nós temos na maxila, a melhor região para colocar mini implante é na região do palato anterior e ao longo da sutura palatina, onde nós temos um osso mais compacto, um osso assim, que suporta a força que vão ser colocadas sobre os mini implantes. Eu vou mostrar para vocês uma imagem que estava aqui, o Vilela mostrou ontem também. Essa imagem é só você avaliar. Olha como que está esse osso aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado para não colocar mini implante nessa região, né? E é muito comum colocar aqui nessa região quando quer fazer intrusão de molar. Aí coloca o mini implante, a hora que você coloca força no molar aqui, coloca por vestibular, um crista infrazigomático, né? Alguma coisa assim, e coloca um por palatino aqui, para não ter o momento de vestibularização. E aí, quando o paciente volta, esse mini parafuso aqui está deitado em direção ao mini implante, porque não tem jeito de segurar ele aí. É um papel, olha lá, ó. Aquele fundo azul embaixo por transparência. Agora, olha na região anterior do palato, atrás da terceira ruga. Aquela região é maravilhosa. Nós temos uma área muito boa para colocar o mini implante ali, né? E para colocar o mini implante ali, nós precisamos de contraângulo. Não tem jeito de colocar sem contraângulo, tá? É impossível colocar sem contraângulo, porque ele vem de posterior para anterior, tá? Olha, essa imagem foi da aula do professor Benedict Wilmes, do artigo dele até. Dá uma olhada no parafuso que ele usa. Ele usava um de 11. Depois ele passou para um parafuso de 9 milímetros. Quando ele veio no SPO já era diferente. Vamos direto, né, para como ficou o protocolo. Então, nós temos agora um IRAX híbrido, que foi feito aqui em conjunto com o laboratório da Kika, que eu apelidei de Kika Jobs, porque ela é Steve Jobs, né, do laboratório. Ela é muito para frente, ela desenvolve muita coisa, tem muita ideia. E facilitou para a gente aqui no Brasil utilizar os mini implantes, né, adaptar os dispositivos sobre os mini implantes. Então, esse é o início do nosso protocolo, depois da adaptação que eu tinha feito com helicoide e tal, e nós viemos para esse sistema. Então, o IRAX híbrido e a barra. Vocês podem ver que esse trabalho é feito com uma solda laser, parece que foi feito em fábrica até esse material, né? De tão, assim, bem acabado, de perfeito que ele é. O paciente, então, eu estou falando como que é o protocolo. Nós colocamos os aparelhos, colocamos o IRAX híbrido e a barra, cimentados. Pode usar um cimento ionomérico, fotopolimerizável, cimento é o melhor, né? Ou de nome de vidro fotopolimerizável. O importante é ser foto para você ter tempo de trabalho. Então, nós colocamos o aparelho, o paciente, no dia que instalou, nós já orientamos as ativações. A ativação desse torno pode ser o padrão que sempre fez, 2 quartos de manhã, 2 à tarde, ou 1 quarto de manhã, 1 à tarde, não vai ter problema. E depois que abriu a sutura, continua ativando a metade do que estava fazendo até a sobrecorreção. Muito bem. No momento que eu ensino a expansão, eu já ponho o elástico de classe 3. Tá? Esse elástico de classe 3, no primeiro mês, a gente põe ele com 100 gramas. Eu mudei isso, eu estava colocando já o de 200, 250, mas nós mudamos para 100. E o paciente sai do consultório, já orientado os pais à ativação, e usando elástico de classe 3 trocados 2 vezes por dia, de manhã e à noite, ok? Esse paciente, vocês podem perguntar para mim, esse paciente nesse protocolo, mas Fernando, por que o elástico de classe 3 agora? Por que não espera abrir a sutura? Aí eu volto com uma pergunta para o Hugo de Klerk. Como que ele consegue resposta sem fazer a disjunção, né? Então, não é obrigatoriamente você ter que fazer a disjunção preliminarmente a uma tração, segundo alguns autores. Então, na dúvida, nós já entramos com os elásticos para a gente pegar essa fase dessa primeira semana que está com uma força pesada na sutura, está abrindo a sutura, né? E aí o paciente está dessa forma, assim que abriu a sutura, depois de 4, 5 dias, ou uma semana, um pouco mais, nós fazemos o quê? Nós pedimos para o paciente usar máscara facial noturna. Eu coloco os elásticos e nós não tiramos os elásticos internos. Porque aqui não tem compensação dentária, está preso em apoio osso, esquelético, né? Então, o paciente, a partir do dia que abriu a sutura, ele diminui as ativações para metade do que estava fazendo, até sobrecorrigir, e começa a usar máscara noturna. Tá? Essa é a ideia. Fernando, e se o paciente não usar máscara noturna?
Se o paciente não usar máscara noturna, não tem problema. Dá para fazer o protocolo do mesmo jeito. Porque ele vai estar as forças vão estar sendo feitas igual no protocolo do Benedict Wilmes e do Hugo de Klerk. Ok? Nós colocamos a máscara como um acessório para dar um upgrade aí nas forças, ok? Então, usa só à noite para dormir, se ele topar. E vai usar dessa forma até quando? Continuar usando o elástico de manhã e à noite. O elástico, a partir do segundo mês, ele é trocado para 250 gramas e continua. Até quando? Até sobrecorreção da classe 3. Então, nós estamos em 3. O ideal é que nós vamos para 1, de 1 para 2. Olha a relação dentária, nós estamos em 2. Meia classe 2 aqui. A partir desse momento, o que a gente faz? Leva, em média, 6 meses para chegar nesse ponto. Lógico, vai depender de muita coisa, da idade que se encontra o paciente, da colaboração do paciente, se o protocolo foi seguido corretamente, né? Mas a partir desse momento, nós usamos somente elástico de classe 3 para dormir. Aí não precisa de usar mais nem a máscara, nem elástico 24 horas por dia. Aí nós passamos, atingida a sobrecorreção, nós começamos a usar somente os elásticos de classe 3 para dormir. Quanto tempo? 1 ano. Então, o tratamento completo é o tempo de um tratamento interceptativo. 1 ano e meio aproximadamente, tá? E lógico... Quantos anos tinha esse paciente aí? Não, aqui só está falando depois da sobrecorreção. Chegou na sobrecorreção. Depois da sobrecorreção. Mas aqui, vamos voltar nisso. Chegou nesse ponto aqui, nós começamos a usar só o elástico de classe 2 para dormir. De classe 3, desculpa. E aí, nós vamos observando. O paciente está vindo no consultório. Se você perceber que está tendo alguma recidiva, alguma adaptação novamente para 3, volta a usar o elástico 24 horas por dia. Tá? E nós vamos controlando isso até ter 1 ano de uso. Depois nós vamos parar e aguardar o paciente chegar próximo à fase de final de crescimento para fazer o corretivo dele. Tá? Aqui eu só quero mostrar para vocês, quando a gente remove esse aparelho do paciente lá, depois de 1 ano e meio, como os anéis são adaptados sobre os mini implantes, ele apoia na cabeça do mini implante ali, no colarinho do mini implante, como diz o Walter Yared, olha como que fica quando você remove o aparelho. Tá? Não tem lesão nenhuma na mucosa, fica bem adaptado, tudo e tranquilo. Tá? Isso aí é o que nós encontramos quando nós removemos esse disjuntor. Ó, né? Problema de lesão, não tem nada acontecendo aí. É bem Fernando, limpo o trabalho. Aqui, outros casos mostrando. Você vê, então, o pessoal tem medo ou receio de usar o palato, né? É uma região muito subestimada, né? Eu ainda hoje acho que é o futuro aí, sair da crista infrazigomática e usar o palato, porque aí é uma região de índice de perda da literatura de 3%, né? Uma região excelente para trabalhar. Eu vou falar, eu até voltei nesse artigo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Se vocês pegarem esse artigo aqui, do Bjorn, esse aqui, tem outro tem esse aqui do Wilmes de 2016. Esse artigo está mostrando isso aí que você falou. Nós temos um índice, se não me engano, é 98% de estabilidade, perde 2%. Eu lembro até que ele falou, olha, de cada 100 pacientes, de cada 100 parafusos, são 2 perdidos na maxila. Todo o trabalho deles em relação a qualquer tipo de tratamento apoiado em mini implante, para distalização de molar, para tração de canino, para mesialização de molar, para tratar a classe 3, para disjunção, eles usam o palato anterior. É a melhor área que tem na maxila, o palato anterior, porque tem uma quantidade grande de osso e uma qualidade boa de osso, mesmo no paciente a partir dos 8, 9 anos de idade. Imagina no paciente mais adulto, então. É uma região que, então, nós não temos quase iatrogenia, porque, a não ser que você quebre o parafuso, mas é difícil, tem que fazer força para quebrar. Porque nós não temos muita irrigação, não temos inervação, é muito tranquilo. E todo mundo, quando vê o mini parafuso no palato, assusta um pouco, fala, nossa, mas não dói? Gente, é tranquilo. Depois que você colocar o primeiro, você vai falar, não é possível que é desse jeito. Não tem quase inervação, é só a mucosa que dói ali. Tá? Eu passo, em algum caso, eu passo aquele xilestesim, que é lidocaína 10%, e vou com a sonda, faço o teste. Se o paciente não estiver sentindo na mucosa, eu nem dou anestesia infiltrativa. Porque maravilha. Tá? É muito tranquilo e é uma região boa. Né? É uma região que nós temos aí que o paciente
não sente, é difícil ter iatrogenia e é pouco usada, como você disse. Ah, maravilha. Nós podemos fazer muito dele apoiado nessa região. Fernando, ó, veja bem aqui, Oi. a doutora Juliana Gotti Furtado. Tem um gancho no molar superior para apoiar o elástico de classe 3, naquele caso passado. Doutora Juliana, esse aparelho ele é composto, acho que mais para frente tem detalhado, ele tem esse gancho para classe 3 e lá atrás, no tubo do molar, essa pergunta é muito legal. Até nesse caso aí tem um tubo soldado lá, mas eu pedi para o laboratório colocar um gancho para a gente, porque é difícil prender elástico naquele tubo que a gente tem soldado. Atualmente nem tubo eu coloco mais. Tem o gancho para a máscara na anterior e tem um gancho também na posterior para colocar o elástico de classe 3, para ficar fácil para a criança colocar o elástico de classe 3, tá? Então, lá atrás, onde vocês estão vendo sair daqui de trás, tem um gancho, que é da mesma forma que esse gancho anterior, com essa cabeça aqui, o gancho bola, né? É feito lá atrás para não machucar o paciente, ok? Perfeito. O doutor Guzmão, John Guzmão, coloca a resina para unir o írax ao mini implante? Sim, resina não. A gente tem que fazer a cimentação, doutor Guzmão, mas não com resina. A resina ela é muito difícil para sair depois, tá? Então, se você reparar aqui, nós colocamos, aqui eu estou com, nesse caso aqui, eu estou com ionômero de vidro, tá? E aqui também ionômero de vidro. É mais fácil para remover depois. Inclusive, pode ser colocado aí também, nós tivemos o Edson Ilipronti falando outro dia, e ele falou sobre a tria de gel, que ele usa isso, né, Fábio? Tria de gel, sim, sim. O Edson, ele prende até com a tria de gel. Mas tem que ser de uma forma que seja fácil isso. Se você colocar resina, você não consegue tirar depois sem estragar a cabeça do parafuso, se você for usar para mais alguma coisa. Eu gosto de usar uma resina flow, onde com o engarte você vai, só dá um clique no engarte, já sai a resina. Vamos ver aqui a outra pergunta do Dr. Ricardo. Qual o tamanho do parafuso no palato? Eu uso 1,5 por 8 ou 2 por 12, né? Eu uso bastante porque 2 por 12 não há nenhum problema de alguma complicação com seio maxilar. Ok? Teve uma pergunta que eu vi sobre se eu faço isso em paciente, a mesma forma em paciente dólico facial, o mesmo protocolo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho de novo, tá? Mas deixa eu já respondo isso para você, porque a dúvida que se tem sempre é o paciente dólico, né? Como que você vai fazer junção e tração? Porque você vai piorar isso é dólico. Porém, quando nós estamos trabalhando com ancoragem esquelética e o uso dos elásticos de classe 3 apoiados na região anterior da mandíbula, nós temos um crescimento no sentido anti-horário, uma rotação no sentido anti-horário. Deixa eu só mostrar para a colega. Inclusive, o Hugo de Clercq fala nos artigos dele, tem bem disso, que pode ser indicado para o paciente, o Hugo de Clercq e o Benedict Wilmes, para o paciente vertical, porque nós temos maior controle do vertical, tá? Esse trabalho aqui, ele mostra para a gente a diferença entre usar máscara facial e o elástico de classe 3. Máscara facial e elástico. A conclusão aqui, ambos tratam com máscara ou com elástico, atingem taxas comparáveis de protração de maxila, sem efeitos dentoalveolares. Muito bem. E pode ser, como tem maior controle vertical, pode ser tratamento de escolha para paciente de ângulo alto. Que é isso aqui, ó. A máscara facial, o que ela rota a mandíbula, e o elástico de classe 3. Ele rota no sentido anti-horário. Então, não tem problema para nós utilizarmos no paciente vertical. Ok? Isso, passo a passo. Perfeito. Vamos lá. Então, onde vão ser colocados esses mini-implantes? O local correto de nós inserirmos os mini-implantes, eles são atrás das rugas palatinas, a terceira ruga palatina, tá? Eles são parasuturais e são colocados a partir das rugas palatinas. Terminou a terceira ruga palatina, algumas pessoas me falam, Fernando, eu não sei qual que é a terceira, às vezes mistura. Pode ir atrás da última, que só tem 3.
Então, vamos lá. Atrás da terceira ruga palatina, parasutural, né? Eles vão ser colocados na zona T de Benedict Wilmes aqui, do Ludwig e da turma. Qual o tamanho do parafuso? Então, do mini implante, tá aí, ó. Nós estamos usando um parafuso de 8 milímetros de comprimento e transmucoso, 1,5 de diâmetro, tá? Por que esse tamanho de parafuso? Da onde saiu essa ideia? Primeiro, que saiu da ideia do preconizador do protocolo do IRIX híbrido, que é o Benedict Wilmes. Ele utilizava de 11, depois, no congresso da SPO, 2014, acho que 2016, não lembro. Eu vi ele mudar, ele mudou para 8, tá? Mas, interessante saber, eu tenho até o porquê aqui, daqui a pouco eu mostro um artigo falando que o melhor parafuso, o comprimento de parafuso melhor para se colocar nessa região anterior do palato é o de 8 milímetros, tanto em maxilas normais quanto atrésica, ok? E qual é a posição que coloca esse mini implante? Tá aqui, ó. Ele vem de posterior para anterior, tá? Então ele é atrás das rugas palatinas, atrás da terceira ruga, parasuturais, afastados da sutura de 2 milímetros até 3 milímetros, 4. Na região anterior nós temos bastante osso, vai depender da atresia da maxila. E ele é angulado para anterior. E por que ele é angulado para anterior? É para ele servir como um finca-pé, a tração que vem aqui, ó. A força que vai ser colocada para jogar o molar para frente é dada nesse parafuso no longo eixo dele. Então ele fica como se fosse uma barreira ali, um finca-pé mesmo, para a maxila não ter componente de compensação dentária, não mesializar molar nem um pouco, tá? E para nós colocarmos esse mini implante, então tem que ser um contraângulo. A pressão que nós fazemos é aqui, na cabeça do contraângulo, né? E você imagina o plano oclusal, o palato, você entra com uma média. Eu falo 45 graus, gente, mas é próximo, né? Pô, Fernando, eu coloquei que deu 38. Qual é o problema? Deu 48, não tem importância. É mais ou menos angulado para anterior. Olha aí, depois de colocado. Certo? Tá aqui. Então, toda a força que você jogar aqui, tanto na máscara noturna, quanto no elástico de classe 3, 24 horas por dia, é disciplina na maxila. Então, não vai disso para frente. Vai a maxila, vai pontuar para frente. Né? É por isso que ele é colocado inclinado. Olha lá, então, a ideia antes e depois de colocado, em torno de 45 graus com o plano oclusal. E não precisa de se preocupar com a raiz. Olha a raiz dos incisivos. Ah, não, Fernando, não tem chance de eu pegar a raiz do incisivo? Só se colocar paralelo ao plano oclusal, né, a inserção. Mas não, no jeito que nós estamos falando aqui, fica longe, tá? Então, olha lá, sendo instalado o mini parafuso, né? E está instalado aqui nessa região. Perguntaram também, você sempre usa tomo. No protocolo de MARP, o MARP ficou mais conhecido para fazer expansão rápida da maxila em paciente de uma idade um pouco mais avançada, com 4 mini parafusos. Mas o IRIX híbrido, ele é um MARP também. Porque o que é MARP? É a expansão rápida da maxila apoiada em mini implantes, com ancoragem esquelética. Só que o híbrido usa 2 e o MARP, que é o mais conhecido para fazer expansão, usa 4. Tá? Mas vamos lá, o IRIX híbrido. O IRIX híbrido, nós colocamos inclinado para anterior o parafuso. Ele tem uma inclinação de 45 graus para o anterior, ele não vai chegar, ele não precisa de ficar bicortical. A ideia da tomografia no MARP é para nós vermos a qualidade do osso, onde tem osso, onde não tem osso, o tamanho do mini implante para ficar bicortical, habilidade e para ter mais sucesso da disjunção. Já o IRIX híbrido, ele é utilizado em paciente em crescimento. No começo eu até não falei do MARP, mas é assim, paciente em crescimento. Então, o osso aí tem osso. É uma região que você vai de posterior para anterior, em direção à espinha nasal anterior, e tem osso sobrando. Tá? Então, eu não preciso de ficar bicortical e de qualidade e quantidade de osso. Então, eu posso utilizar, não preciso de uma tomografia para fazer o IRIX híbrido. Não tem necessidade. É lógico que se quiser ter como mais segurança ou para mostrar mais a preocupação para o paciente, mas não tem necessidade, tá? Nem o Wilmes usa também, a gente não usa, porque nós trabalhamos numa área que eu não quero bicorticalidade e eu sei que o parafuso de 8 milímetros tem espaço sobrando de osso ainda para frente, tá? Então não precisa de ser esse de 8 milímetros, ok? E os caninos retidos, qual que é o cuidado que tem que ter?
Se você tiver canino retido, aí sim, desculpa, aí sim você precisa de uma tomografia. Toda vez que nós temos caninos impactados ou retidos, nós temos que ter uma tomografia. Antes, a gente fazia tudo às cegas, né? Você via uma imagem 2D, que era... Tinha técnica de Clark, que a gente fazia, né? Acompanha, não acompanha o movimento. Mas hoje tem a tomografia. Então, não dá para a gente trabalhar mais com o canino impactado sem fazer uma tomografia. Aí precisa, tá? E você tendo a tomografia, você sabe certinho onde você tem que colocar a angulação do seu parafuso e a posição do parafuso. Então, todo caso com o canino impactado, sim, tem que colocar. Tá bom? Agora, se eu colocar o parafuso... Pessoal, o parafuso 1,5/8, que ele já falou aqui, respondendo algumas perguntas. Se eu colocar o parafuso mais vertical, eu vou perder a capela que você falou. É outra pergunta aqui do Luciano, creio que é de Peru. Luciano, beleza, boa pergunta. Luciano, é o seguinte, por que não colocar reto igual do MARP? Primeiro que o MARP, a força que nós necessitamos é lateral só, né? Não tem atração para anterior, é lateral para abrir a sutura. E se for ter tração para anterior, também não tem problema, porque são 4 parafusos. Agora, e no IRAX híbrido, por que não colocar reto? Vamos atingir a bicorticalidade, mas não tem necessidade. Paciente jovem, lembra? Está em crescimento. Passou, acabou o crescimento, atual de tratamento. Ou é compensação dentária, ou é cirurgia ortognática. Vai depender da queixa do paciente e da severidade do problema. Mas então, por que não colocar o parafuso perpendicular? Então, vamos lá. Qual é o problema de colocar o parafuso numa posição reta? Tá? Se nós vamos fazer uma tração para anterior da maxila, se eu coloco meu parafuso reto, ocorre a possibilidade de, hora de colocar força no molar com os elásticos, fazer esse movimento do parafuso, ele deitar. Ele deita e muda o plano oclusal, ele levanta o plano oclusal. Porque a força colocada é força com o elástico 24 horas por dia e a força da máscara facial à noite. Ou mesmo que não tenha máscara facial, só o elástico 24 horas por dia, como ele não fica como um fincapé na região anterior, ele vai ter esse problema. Então, a hora que nós colocarmos as forças nossas no elástico do molar para anterior, está dando para ver bem aí, né? A colega que perguntou do parafuso também, olha, do gancho, tá aí o gancho, tá? Então, o parafuso, se ele estiver reto, ele pode deitar, fazer isso aqui. Eu vou mostrar para vocês, no congresso da SPO, que o professor Wong Moon mostrou, da Universidade da Califórnia, de MARP, o que aconteceu num caso em que eles utilizaram só o parafuso anterior, um paciente jovem, né? Utilizou só o parafuso anterior e fizeram a disjunção e a tração, tá? Dá uma olhada no que aconteceu aqui. Olha o parafuso deitado. Olha o que aconteceu com o plano oclusal. Tá normal. Então, a chance de ter esses efeitos Tá colaterais... Não, vou ter maior, porque ele pode deitar. Dá uma olhada no que aconteceu com a oclusão. Isso aqui é do homem. Dá uma olhada nesse plano oclusal, o que aconteceu, porque ele colocou o parafuso reto, o mini implante reto. Tá? Eu não tenho certeza se isso vai acontecer em todos os casos. Eu nunca pus reto, né? Sempre coloquei angulado para anterior. Mas olha o problema, o parafuso deitou. Ó. Olha isso. Quero ver como é que arruma isso, nem sei. Poxa, complicado, hein? Complicado. Como que é a moldagem de todo esse processo? Vamos lá para o passo a passo, então. Então, colocamos o nosso parafuso, o nosso mini implante está colocado atrás da terceira ruga palatina, na zona T, que é do Willis. E a distância entre eles vai depender muito da atresia e da maxila. Se nós temos uma maxila muito atrésica, tem que ficar muito próximo um do outro. Né? Se nós temos uma maxila mais expandida um pouco, tem uma certa atresia, mas não é tão grande, você pode colocar mais distante um pouco. Se não, olha a proximidade que ficou esse caso aqui. Ó. Não pode ser mais próximo de 2 milímetros o parafuso do outro. Tá? Pelo menos 2 milímetros de distância um parafuso do outro, para poder ser adaptados os anéis que vão aí do aparelho, né? Essa dica é importante, olha lá, hein? A posição que fica, correto. Não podemos inserir muito o nosso mini implante também. O colarinho dele tem que ficar aparecendo, tem que estar para fora, para o anel depois não tocar na mucosa. Dá uma olhada. Tá? Isso é importante, ó. Então, tá lá a distância que fica.
E na mandíbula, onde é colocado? Entre incisivos laterais e caninos. Aqui, colocamos com uma chave reta, normal. O mais importante de tudo, de todo esse protocolo, pessoal, é que o parafuso tem que ficar na gengiva inserida, o mini implante na gengiva inserida ou linha mucogengival, ok? Porque é o que vai dar estabilidade para esse parafuso, não vai deixar perder o parafuso, é ele estar em gengiva inserida, não em mucosa alveolar, tá? No máximo na linha mucogengival. E aqui nós temos mais sensibilidade, tá bom? Então tem que colocar anestesia infiltrativa local, por vestibular, por lingual, porque o paciente sente dor, você está entre as raízes, está pressionando o ligamento periodontal com o osso, né? Então tá aí. Se o canino inferior ainda não estiver erupcionado, Nós temos que usar o quê? Nós temos que usar a mini placa, que é o que você mostrou agora há pouco para mim. Opa, desculpa. Você mostrou agora há pouco essa mini placa. Se eu não tenho canino erupcionado e preciso fazer o protocolo, eu vou usar a mini placa. Aí não tem jeito. Eu tenho que ir para a mini placa, tá? Ou eu espero o canino erupcionar. No máximo, eu falaria, mas não é legal, é usar aquele arco lingual modificado. Aí você usaria só o elástico só de dia dele e a máscara à noite. Mas aí você está apoiando em dente, né? Então eu aguardaria o canino erupcionar ou faria uma mini placa. Que é o que nós fizemos num paciente nosso, no primeiro paciente nosso, nós colocamos essa mini placa para... que era o do Benedict Wilmes, né? Nós não tínhamos outra ideia de tratamento. A ideia nossa era o do Benedict Wilmes, nós começamos com a mini placa, depois que nós evoluímos para essa outra situação, tá bom? Bom, a distância mínima já foi perguntado, já foi respondido, né? No mínimo 2 milímetros dos mini implantes na maxila. Pode seguir aí, então. Tá, vamos lá. Só vou mostrar para vocês que mini placa que é que nós utilizamos aqui, ó. Nós fizemos o nosso caso, né? Os casos que eu tive com mini placa até agora foram com essa mini placa em T. Olha aquele o aparelho primeiro que eu fiz adaptado, tá? Então, vamos lá. A mini placa é essa aqui. Olha lá. Presa dessa forma. É uma mini placa de cirurgia ortognática, né? Cortado o elo dela para servir como gancho, ó. Então, se o paciente não tiver o canino erupcionado, que esse caso aqui, quando eu comecei, não tinha o canino erupcionado ainda, nós colocamos a barra, a placa. Ok? O resultado desse caso é bem interessante, que ele protruiu, dá uma olhada o quanto protruiu, e a descompensação dos incisivos inferiores. Naturalmente, porque você tirou o travamento, né? Você aumentou o overjet, aí os caninos, os incisivos vestibularizaram até abrir espaço para o canino. E aqui é utilizada com a máscara facial também. Tá? Então é isso que nós usamos quando não tem, dá uma olhada nisso, quando não tem o espaço suficiente, não erupcionou o canino ainda. Então tá aí o inferior, onde tem que ser colocados os mini implantes, está aqui. E o mini implante que eu uso, mesmo tamanho do outro. Mesmo tamanho, tá? De 8 milímetros. Fernando, mas por que eu não posso usar um de 6, que a mandíbula, o osso é mais estreito, a espessura óssea? É porque nós não colocamos ele reto, nós colocamos angulado também. E se nós colocarmos ele reto, ele tem a chance de perfurar a cortical lingual também, né? E perfurar a mucosa. Se isso acontecer, tem que ser removido, inclinado mais, não remove totalmente, deixa no mesmo orifício de entrada, angula mais o parafuso e põe de novo, tá? Agora, por que... Você angula aí por volta, Fernando, essa angulação é por volta do quê? De 10 a 15 graus? Eu vou mostrar aqui. Ó, então, nós estamos anestesiando o paciente, estamos anestesiando por vestibular e por lingual, em gengiva inserida, e tá aí, ó, a resposta, tá? Em torno de 20 a 30 graus aí a gente angula. Por que angulado é melhor? Porque, gente, quando ele está angulado, ele tem mais contato com a cortical óssea, o parafuso. Nós queremos atingir a bicortia dessa região, do mini implante angulado. Ele está tocando na cortical vestibular, lógico, e ele pega a cortical lingual também. Essa é a ideia, para ele ficar bicortical, tá? Para ter mais estabilidade. E quando ele está angulado, ele tem mais contato com o osso, com a cortical óssea. Tá aí. Também um pouco afastado, para não ter problema do anel da barra pegar na mucosa, e facilitar a higienização. Olha lá. Agora a moldagem, vamos lá. Hoje, o ideal é o escaneamento, né? O escaneamento, porque hoje todos os lugares nós já temos scanner, quase todos, desculpa, tem lugar que não tem. Inclusive aqui a americana faz um ano só que tem também, no centro de documentação.
Quem tiver o scanner no consultório, lógico, manda bala. Mas o scanner é muito melhor que ele não tem erro, né? É a cópia perfeita. Já na moldagem, como tem os mini parafusos, tem a banda, nós temos algumas chances de ter alteração. E depois o aparelho chegar para a gente, nós não conseguimos encaixar perfeitamente. Porém, era o jeito que eu fazia e fiz muito tempo dessa forma, moldando, tá? Mas o escaneamento é melhor. Se nós formos escanear, então, eu vou mostrar a moldagem aqui. Você põe os mini parafusos, põe o separador no paciente e fala para o paciente marcar, ele já marca ele para outra semana para fazer o escaneamento, tá? O paciente passa no consultório uma semana depois, antes de escanear, para eu ter certeza que está tudo bem, se os mini parafusos estão firmes, se não tem problema nenhum, para não perder o escaneamento. Aí ele vai para o escaneamento e vem que eu recebo essa imagem STL dele, né? A imagem STL da maxila e da mandíbula. Essas imagens, elas são enviadas para o laboratório, eu não tenho que mandar nada pelo correio, tá? A gente envia pelo aplicativo até lá do laboratório da Kiko Ortodontia e ela confecciona o modelo 3D, faz o modelo 3D prototipado em resina e confecciona os aparelhos em cima. Mas vamos lá, eu vou mostrar o laboratório também, mas a parte laboratorial. E se eu tiver que moldar? Faz a moldagem de transferência das bandas, da mesma forma que para o disjuntor, ok? Tira o alginato, usa o melhor alginato possível, tá? Aqui nós estamos com o hidrogum roxo aqui. Hidrogum 5. Usa o melhor que tiver. Não faz com silicona, não, faz com ele. Aí nós vamos pegar, vamos transportar as bandas, né? Transferir as bandas para moldagem. Eu prendo só com Super Bonder atualmente. E para copiar a cabeça do mini parafuso, não adianta eu vazar gesso só. O gesso não vai nem penetrar direito naquele orifício daquele tamanho. Se penetrar, a hora que eu for tirar o alginato, ele quebra. Então, nós fazemos a técnica do pincel com a Duralei. Tá? É o que a gente fazia antigamente para copiar o canal do dente, para fazer núcleo. Então, nós vamos colocando a Duralei, técnica do pincel, pó líquido, coloca no orifício, pega uma sonda ou o próprio pincel, põe lá dentro para tirar todo o ar, faz uma retenção aqui fora para prender no gesso, vaza gesso pedra e vai sair dessa forma. As bandas e os dois parafusos copiados em Duralei. Ó. E isso aqui é enviado para o laboratório. O laboratório em cima dessa peça faz. Mesma coisa no inferior. Dá mais trabalho. Aí você manda para... Eu mando lá, né, para a Kika para ela fazer, porque ela está fazendo hoje não é só para o Brasil, não. Ela faz para o mundo inteiro já. Até para Síria, outro dia para Israel. Eu vi um caso de Barra Manhães lá, não sei, não lembro agora onde. Mas olha, então manda para o laboratório, tem um aplicativo, lá é feita a prototipagem, ou o modelo, se foi mandado, né? E muita gente fala, mas e a banda, Fernando, como é que faz? Como você já separou, você chega lá para eles fazem o preparo, como se fosse o suco gengival, e banda lá no laboratório. A banda que eles utilizam atualmente, eles estão querendo ter um número maior de bandas de marca, mas é da Morelli. Se você quiser, assim, pô, eu gosto de eu bandar para ficar com a banda que eu quero. Experimenta a banda da Morelli no teu consultório, tem um kit lá, experimenta e vê que número que é. E aí você escreve no aplicativo, olha, já determinei que a banda do lado direito é 32, no lado esquerdo é 32,5. Pronto, chega lá no laboratório, eles vão pegar a banda que você falou e vão colocar, tá bom? E aí, eles confeccionam. Fernando, ó, aproveitando uma pergunta aqui, deixa eu só ver quem perguntou, o Luca Liari. Ao escanear, não tem distorção por causa do metal? Muito boa respondeu agora. Muito boa pergunta. Não, mas deixa eu te falar, o escaneamento, no metal, ele não copia corretamente. Então, tem um spray que é passado, acho que da Cirona, esse spray, que o laboratório, o pessoal do centro de documentação tem, passa em cima dele para ele ficar opaco. Tá? É jogado esse spray, ele é biocompatível, não tem problema nenhum, ele é para isso mesmo. É colocado o spray na cabeça do parafuso e aí faz o escaneamento, porque senão distorce sim e muitas vezes não copia. Então chegamos, daqui os aparelhos são confeccionados. Para confeccionar esse aparelho, se for o escaneamento, né, o aparelho tem que ser solda laser no laboratório, porque ele é feito em cima de um modelo de resina. A não ser que molde o modelo de resina e vaze gesso nele. Mas o ideal é ter a solda laser para ter esse acabamento também que nós estamos tendo. Mas dá para fazer com outra solda? Dá. Tem que reproduzir o modelo em gesso. Aqui é um posicionador, tá? Para a barra ficar
na angulação correta dela, para não encostar em mucosa, e aí cimentado na boca. A partir desse momento já pode começar a ativar e colocar os elásticos de classe 3, porque foi fotopolimerizável, né? Então, isso é o chamado hoje fluxo digital. Nós fazemos a intervenção na cavidade oral, escaneia, tem a imagem STL, um modelo prototipado, confeccionado o aparelho, e aí vai para a boca. Então, para o laboratório, eu só mando pelo aplicativo. Mando as imagens, mando nome, idade, mando tudo. As preferências, tudo que eu quero. E depois eles mandam pelo correio para a gente. Tanto na maxila quanto na mandíbula, tá? Esse é o fluxo digital. Não podemos esquecer de tirar o separador. Fernando, lembrando o seguinte, claro que o Fernando acho que não tem mais praticamente moldagem, mas ele sempre fez com moldagem até então, no tratamento analógico. Então, dá certo a mesma coisa, tá? Então, é só rapidez e mais fidelidade no fluxo digital. É isso que ele quis dizer. Correto, Fernando? É isso aí mesmo, porque é o seguinte, a pessoa às vezes olha e fala só, mas a gente não tem aqui o scanner. Gente, eu tenho um scanner aqui em Americana faz 1 ano só. Faz 5 anos que eu faço esse protocolo. Até então foi tudo moldado. O laboratório desenvolveu uma vez uns transferentes, que é a cópia do mini parafuso em resina, né? De vários tipos de mini parafuso. Também pode ser feito, mas ali a gente ocorre mais erro, porque a gente vai colocar aquela cópia, aquele modelinho do parafuso em resina no orifício, e se você não colocar corretamente, ele mudou um pouco a angulação, você já perde o aparelho. Então, o que eu recomendo? Faz com a Duralei. A Duralei tem, a gente compra à vontade nas dentais, faz a técnica da Duralei, que é mais chance de não ter problema. Tá bom? Aqui, mostrando para vocês, olha como pega o espaço do dente. Tá? O escaneamento pega perfeito o espaço do dente. Copia bem a cabeça do mini parafuso. Muito bom. E aqui vem o IRAX híbrido para a gente, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, o IRAX híbrido e a barra vem dessa forma. E nós vamos adaptar ele na boca. Reparem bem nessa adaptação dele na boca. Em cima da cabeça dos parafusos. Ele apoia esses anéis na base do parafuso. Na base da cabeça do parafuso, ó. Para não encostar na mucosa. Aqui é um outro tipo de torno. Mas olha a adaptação. Deixa eu chegar mais perto aqui. Lindo. Tá? E a barra também adaptada corretamente, apoiada sobre os mini implantes. Olha como que a folga é muito pequena. Por isso que tem que ser bem precisa a moldagem, né? O escaneamento. Adaptação aqui também, ó. Não, a pergunta da doutora Juliana, aonde que compra essa barra? A barra é individualizada, ela vem do laboratório, nesse caso do laboratório Kika. Correto? A barra é confeccionada individualmente, ela não vende separado, né? É um problema que a gente tem, mas se for fazer uma barra que pode ser adaptada na boca de cada paciente, nós teríamos que ter uma barra que fosse telescópica, que corresse, e aí o custo ia ficar muito alto. Essa barra não compra, ela é confeccionada em laboratório. Porque é feita para o paciente, né? Ela é customizada, a barra. Perfeito. E poderia, o doutor John Guzmão, poderia usar o elástico direto no mini implante sem a barra? Então, se usar direto no mini implante, primeiro que desde o início dos mini implantes foi falado que não era ideal prender um elástico direto no mini implante desses mini implantes interradiculares, tal, do Cristo infrasgomática. O buccal shelf é diferente, ele tem mais estabilidade, principalmente o buccal shelf. Mas nesses mini implantes, eles podem não suportar a carga do elástico e principalmente esse põe, tira, força, força intermitente, né? Então, a ideia de se unir os dois foi justamente para isso, porque um mini implante dá estabilidade para o outro. 2 mini implantes ligados entre eles vão ter uma estabilidade muito maior que um mini implante só. Como nós já temos alguns casos que perde esse mini implante, tá? Um dos problemas vamos assim falar do protocolo Manhães, é que tem alguns casos que perde esse mini implante, ou por falta de higienização correta, ou por falta de seguir o protocolo corretamente, ou por problemas de qualidade óssea também, né? Dessa região, tá? Mas a ideia de prender direto nele, a chance de perder o parafuso é maior.
É isso que eu penso, tá? Pode se tentar? Pode. Lógico que sim. Perfeito. Estabilidade maior. É. Você pede tomo para colocar os DATs? Não peço. Não Não peça tanto. peço. Lembra que eu falei que não. Agora, se quiser ter uma margem de segurança um pouco maior na mandíbula, na maxila, esquece. Não tem problema. Agora, na mandíbula, se tiver uma tomografia, você pode até usar para medir, para ver a angulação. Você pode pedir para fazer um guia. Se quiser, hoje dá para prototipar um guia de instalação, né, com resina, para você colocar na angulação que você quer, na posição que você quer. Mas eu não utilizo. Eu ponho, vejo, tenho uma ideia do local onde eu estou colocando pela tele e coloco o meu mini parafuso. O máximo que pode acontecer, na hora que eu estou colocando, é na região posterior, eu senti que ele vai perfurar, eu volto eu estou parafusando aqui, estou colocando, cadê o modelo? Está aqui. Estou colocando. E aí, vai no finalzinho, eu ponho o dedo atrás. Aí eu percebo que vai tocar. O que eu faço? Tem muito que entrar ainda, então não continuo entrando, eu vou furar. Eu volto, deixo no orifício de entrada, mudo a angulação da mão e ponho de novo. Tá? É isso que a gente faz. Não utilizo. E você, aí uma pergunta minha, você medica o paciente, principalmente nessa região? Vamos lá. Boa pergunta. Analgésico, a hora que ele chega no consultório antes dele entrar, ou se ele for atendido mais rápido, ele toma antes de sair de casa. Só analgésico. Tá? Porque assim, ó, na maxila, pode ficar tranquilo, pode me ouvir, pode acreditar. Não tem dor na maxila, é tranquilo. Agora, na mandíbula, ele está entre as raízes. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. A hora que o parafuso entra, ele empurra o osso para o lado. O osso vai no ligamento periodontal. E aí causa dor. Então, a gente medica só com analgésico, porque no dia seguinte já não tem mais nada, sem problema nenhum. Perfeito. E olha, pessoal, não tem chance de perfurar dente manualmente. Não. Ficam tranquilos. Não, Osso não. nós perfuramos. Dente é mais duro do que osso. Correto? Sim, dente não tem como, né? Acho que até o Júlio Gurgel fez um vídeo uma vez, ele tentando furar um dente que ele pegou na mão. É verdade. Não fura. Né? Então, vamos lá. Vai continuar aqui, acho que tem mais resposta. Então, está aqui o aparelho na boca. Olha a adaptação dele no modelo prototipado e na boca. Mesma coisa. E aqui cimentado, né? Olha aí. A barra, ela fica bem adaptada. Tem os ganchos dela que ficam sem machucar. Então, olha aí a adaptação da barra. Olha como ela fica afastada. Sim. Tá? Então, dá para passar um abitufo aí, passar fio dental, dá para passar tudo. Olha lá. Não toca mucosa. Isso é interessante. O paciente tem que ser muito bem orientado como higienizar, hein, pessoal? Ensina o paciente a escovar. É uma boa, né? Que não fica dando problema de aquele gosto ruim na boca, do periogardo e tudo mais. Mas pode também fazer um bochecho uns 3, 4 dias, 5 dias no máximo o periogardo e depois entra com esse gel de clorexidina, que ele é muito interessante. Agora, tem que higienizar bem, tá? Olha lá, os mini implantes entre as raízes. Tá? Então não tem problema não, nós não vamos furar a raiz nunca, podem ficar tranquilos. E aqui ele abrindo, então está aqui tá feito, aberto. Né? Aqui está com levante oclusal, porque estava com mordida cruzada, não precisa ser levante desse tamanho, aqui é uma tríade que eu usava, tríade pasta, mas não precisa. E olha como abre a sutura, legal. Ele não abre como o MARP, que abre mais paralelo, porque ele não tem os parafusos posteriores, mas ele abre de uma forma bem mais vantajosa do que o apoiado só em dente. Olha que sutura bonita, Berta. E aqui eu vou mostrar uma alteração que foi desenvolvida pelo laboratório da Kika também, que quando você tem uma atresia muito grande, o ideal é você colocar um torno grande para corrigir essa atresia. Porém, esse torno não entra. Ele não adapta lá no palato, lá no fundo, ele não consegue chegar lá embaixo. Então, foi desenvolvido pelo laboratório umas bases que levam o anel até o palato. Porque quando você está fazendo uma disjunção em paciente que está apoiado só em dente, não encostou lá no fundo, você vai trazendo o disjuntor para cima aqui, aonde ele adaptou melhor, você solda. Mas no mini implante, o anel tem que estar encostado na mucosa, próximo da mucosa. Então, ele desce as hastes lá. Ó. E aí a gente coloca os mini implantes e ele apoia sobre os mini implantes. Aqui é um torno de 11 milímetros. A barra curvada, porque
nós estávamos tendo algum problema de pegar em freio labial, então as barras hoje são todas curvadas já. O adaptador, posicionador, para não errar, principalmente essa angulação aqui, ó. Tá? Olha lá. Tem que tomar cuidado com isso, porque depois fica difícil pôr o elástico, fica machucando a mucosa, tá? Olha aí. O posicionador é para isso. E agora uma resposta para vocês aí em relação assim, que eu não sei se eu vi essa pergunta, se eu falei, quando nós não temos espaço entre incisivo lateral e caninos, ou você pode preparar ortodonticamente, tá? Ou você pode utilizar um outro local de inserção. Ou você pode usar a mini placa também, não tem problema. Mas que outro local de inserção? Entre canino e primeiros premolares. Só que agora, se você colocar entre canino e primeiro premolar, os mini parafusos ficam para fora aqui. E qual é o eixo de inserção da barra? Não vai ter eixo de inserção. O mini parafuso fica saindo para o lado, não fica saindo para frente mais. Então a barra não consegue entrar. E aí o laboratório desenvolveu uma barra articulada, justamente para esses passos, ó, para essa situação. O gancho continua na mesma posição entre incisivo lateral e canino, e ela tem uma articulação aqui, que é para poder adaptar em cima do parafuso, porque senão ela não conseguiria ter esse eixo de inserção aí. Olha aqui, né? Ó. Fantástico, hein? E aí depois a gente coloca a cimentação, tem que preencher tudo, inclusive essa articulação aí. Ó, ela movimenta tranquilo, nós não vamos ter... Olha lá. É uma abertura de janela, né? Como se fosse abertura uma janela. Você que bolou isso aí, Fernando? Não, isso aí foi a Jobs, aqui, cara. Ela tem, por isso que eu aprendi de Jobs, olha a ideia. Né? Para justamente poder colocar de lado, se precisar, entre lateral e canino. Olha ela aí. Sempre gengiva inserida, não pode esquecer disso, né? Olha a adaptação. E o posicionador, e ela cimentada. Aqui está com o ionômero de vidro fotopolimerizável. E os elásticos trabalhando, tá? É dessa forma que nós fazemos. Aqui um outro caso, uma outra barra também articulada, nós temos que prender o ionômero dela todinha. Aqui é um cimento resinoso, prendendo ele todinho, tá? Olha aí um dos problemas que pode acontecer. Perdeu o mini implante. Então, que ideia que eu dou aqui para todo mundo? Coloque os mini implantes, tanto de maxila e mandíbula, aguarde uma semana para fazer o escaneamento ou a moldagem. Porque em uma semana, se você viu que o paciente não escovou, ou se teve algum problema no mini implante mesmo, em uma semana você já vai ver mobilidade nele. Então você não perde o trabalho de moldar ou de escanear e mandar para o laboratório. Tá? Pode aguardar uma semaninha para fazer esse processo. Olha aqui um outro problema. Por que está com essa lesão? Olha a posição do mini implante. Está muito baixo. Né? Tá muito aqui, foi colocado o mini implante em mucosa alveolar. E aí pode dar essa lesão, tanto por pressão labial normal, quanto a pressão que o casquete da máscara facial pode fazer. Ou se abandona a máscara facial, deixa só os elásticos, ou nós podemos fazer isso aqui com a máscara, ó. Inverter o casquete. A máscara que mais o pessoal usa aqui é essa, da Morelli, ela é triangular, né, com a base voltada para cima. Nós invertemos, ó. Você coloca, imagina que ali está a barra, por transparência, aqui toca, ó. Né? Aqui não. Então nós invertemos, colocamos ela de ponta cabeça aqui, ó. Só tirar aqui e colocar. Fernando, eu falo... Oi. Me fala o seguinte, ó, a doutora Anitta, que é a nossa... Ela está estudando o sorriso gengival lá na USP, Campus São Paulo. A própria barra, o Hirax híbrido, não poderia servir como guia de instalação dos mini implantes? Ou seja, instalar primeiramente o expansor híbrido e depois instalar os mini implantes. Essa é a pergunta dela. Foi? Entendi. Desculpa. Pode sim. Só que é o seguinte, quando você põe o Hirax híbrido e depois põe o parafuso, a única coisa, vai funcionar, não tem problema, mas a única coisa que pode acontecer é contato com a mucosa. Do Hirax ter um contato com a mucosa e ocorrer uma ulceração. Mas vamos lá, a PECLAB desenvolveu um torno que ele foi desenvolvido com angulação anterior, né?
para você põe o torno primeiro, cimenta e tem deixa eu voltar aqui. A PECLAB, então, ela tem o torno dela que tem uma angulação com o anterior. O slot, onde põe o parafuso, da mesma forma que o MARP, só que o MARP, ele, o parafuso, o slot dele é para colocar reto, né? Ele entra perpendicular. O mini implante no nosso protocolo, o Twirix híbrido, ele entra angulado para o anterior. Então, o MARP foi feito um disjuntor, um expansor, com a canaleta para anterior, 45 graus aproximadamente. Então, você pode usar ele e colocar o parafuso depois, não tem problema não, tá? A única coisa assim, a hora que você colocar a força, ele pode tocar um pouquinho na mucosa até travar no parafuso, alguma coisa desse sentido. Eu preciso até de usar ele para saber em relação a isso se pode ter alguma lesão não, mas provavelmente não, dá para usar também, tá? Mas assim, dessa forma, vocês viram que a hora que tira o aparelho, tá perfeita a mucosa ali, não tem nada de irritação, nada. Isso é uma coisa muito interessante pra gente, né? E não deixa ocorrer nem um pouquinho de vestibularização lá, porque ele tá travado na cabeça do parafuso. Até quanto do osso da maxila você conseguiu ganhar? Eu vou, o que eu mais consegui ganhar foram 7 milímetros. Foi daquele paciente que usou a barra, não a placa, 5 milímetros, outros 3, depende muito da idade que você pega esse paciente, mas conseguimos até uma sobreposição de imagem até 7 milímetros. É uma cirurgia ortognática que foi conseguido nesse, porque não se conseguia isso de jeito nenhum, né, com tracionamento de maxila. Tem o caso aqui, inclusive, está publicado num artigo da Dental Press mostrando tudo isso, quanto foi, o ponto A para frente e tudo mais. Mas, em média, a gente consegue aí uns 4 milímetros, 5 milímetros, dependendo, lógico, sempre da idade do paciente. O teu protocolo, usando máscara ou sem máscara, tem resultados diferentes? É a pergunta do Romero Souto. É o seguinte, Romero, quem está fazendo um trabalho semelhante ao nosso, o tratamento de classe 3 com ancoragem esquelética, é a professora Daniela Garibe, de Bauru. Ela está fazendo de uma forma usando só os elásticos, sem usar máscara facial, tá? E o que eu combinei com ela? Assim que nós tivermos as 2 amostras terminadas, os tratamentos, ter feito todas as estatísticas, tudo, nós vamos comparar para ver se, para poder dar essa resposta que você está me perguntando, se tem diferença ou não. Fernando, acredito que quando você utiliza máscara, pode ser que você tenha um upgrade aí, um resultado um pouco maior, mas isso não está provado. Para provar isso, nós temos que ter um N de paciente muito bom, ter feito todos os trabalhos para ter certeza. Porém, se você falar para mim, mas Fernando, e se o paciente então não usar máscara? Poxa, o De Klerk e o Vilmes só tratam sem máscara, só com os elásticos, e olha os resultados que eles têm. Então, nós vamos ter os resultados que eles têm. Eu falo assim, nós estamos tratando o paciente aqui da mesma forma que se ele estivesse tratando lá em Bruxelas, com o De Klerk, ou com o Vilmes lá em Düsseldorf, na Alemanha, mas vejam que diferença de tratamento com custo-benefício muito maior, né? Nós temos... em relação ao custo-benefício, nós utilizamos 4 mini implantes, não tem mini placa, não tem corte, incisão, nós só colocamos os mini implantes, então nós não temos invasão para colocar e remover mini placa, nós não temos, a sensibilidade é muito pequena, o custo, nós estamos com 4 mini parafusos mais os dispositivos, né? Então o custo diminuiu bastante. E o principal, nós mesmos podemos fazer. Nós não temos que encaminhar o paciente para cirurgia, para bucomaxilo, para fazer incisão, para colocar placa. Eu acho que a maioria dos ortodontistas não fazem, né? Tem alguns que fazem, eu não faço. Eu coloco mini implante para todo lado, mas placa não. Então, nós podemos fazer, essas são as vantagens, tá bom? Não, perfeito. A Joyce perguntou quando vamos escanear, não há necessidade de bandar no consultório. Não, perfeito, Joyce. Não, você só faz o separador, deixa uma semana, o paciente vai para o consultório, tira o separador, escaneia e pronto. O laboratório faz tudo. Isso. Se ela não tirar, ela tem que deixar o técnico do laboratório sabendo que quando chega lá tem que tirar o separador. Perfeito. Sem atomo não tem a doutora Ana Karina. Sem a tomografia não tem como esses parafusos pegar as raízes dos incisivos. Como eu e o Fernando já falamos, nós falamos aqui, doutora, você não consegue perfurar raiz de dente manualmente, ok? Seguro disso, fique tranquila.
E depois, se eu lembrar, eu te passo alguns artigos que, se chegar perto do ligamento periodontal, depois de alguns dias, o ligamento se recupera sem nenhum dano. A doutora Joyce, depois mantém com elástico de classe 3 e o IRAX. Isso, a contenção, para que depois que chegou na posição que nós desejamos, que sobrecorrigiu, que é em torno, vamos falar, de 4 a 7, 8 meses, depende de cada paciente, depois que chegou nessa posição, fica mais um ano utilizando elástico noturno. É mais ou menos o protocolo quando a gente faz o de junção e máscara. Você tem que ficar um ano praticamente usando a máscara para dormir. Aqui a gente fica usando o elástico para dormir. Há um estudo do Kim, ó, o Walter falando, no qual mostra apoio mucoso pode interferir negativamente na biomecânica de movimentos sagitais. Por isso, a indicação, a instalação prévia do mini implante é padrão ouro para os casos de protração. Obrigado, Walter. Aí, Walter, obrigado aí por me auxiliar na resposta. Perfeito. Fernando, eu só tenho que agradecer. Eu sei que eu sou muito felizardo de tê-los como amigos, por ter aceito esse nosso desafio. Beleza, muito obrigado a vocês. Foi um prazer. Você vê que a gente fala de ortodontia, se precisar, passa o dia falando, porque é o que a gente gosta, que a gente ama fazer. Obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou e qualquer dúvida, entre em contato conosco aí através das redes sociais. Um abraço para todo mundo. Obrigado.